Está no ar o Mapa do Poder, a verdade por trás das manchetes. Antes de mais nada, curta o nosso canal, se inscreva e compartilhe. A festa das tarifas, o STF e o cardápio amargo de Washington. STF em crise, vaza bate-boca entre Gilmar e Fux. COP30, rascunho vazado de proposta brasileira para o COP30 planeja aumento em combustíveis sustentáveis. Investigação dos Estados Unidos sobre o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro PIX e suas implicações. Embraer S.A. busca acordo com os Estados Unidos para se livrar das tarifas. No dia 16 de outubro, Mauro Vieira se vestiu a rigor, desceu do avião, deu seus cumprimentos diplomáticos e sentou-se frente a frente com Marco Rubio na Casa Branca. A reunião durou cerca de 1 hora. O discurso inicial, muito produtivo, resultado real para muitos, não exatamente o que Lula esperava. O Brasil saiu de lá com risinhos diplomáticos, promessas de negociação e uma lista de condições dos Estados Unidos que, se fossem um prato num restaurante, viriam bastante apimentados. O que os Estados Unidos estavam pedindo ou exigindo nas entrelinhas é que, embora nem tudo tenha se tornado público com base nas reportagens disponíveis, pode-se compor um panorama do tipo de imposições, pressões que os Estados Unidos estavam colocando. Número 1. Tarifas e sanções condicionais. Os Estados Unidos mantiveram as tarifas de 50% sobre muitos produtos brasileiros como alavanca de negociação. O pedido brasileiro foi claro, que essas tarifas sejam revertidas, mas os americanos Rubio e companhia deixaram claro que a reversão dependerá de avanços em outras frentes, inclusive políticas. Ou seja, só reduzimos tarifas se vocês resolverem certas pendências que para nós são críticas. Traduzindo, liberdade política, direitos humanos, respeito à independência judicial e etc. Número 2. Inquietação com o caso Bolsonaro. A condenação de Jair Bolsonaro há 27 anos, o golpe alegado, o uso de medidas restritivas como prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, restrição de uso de redes sociais, etc., foram mencionados nas conversas diplomáticas externas como elementos que geram preocupação sob a ótica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos parecem condicionar parte da melhora nas relações ou flexibilização das sanções à percepção de que o processo jurídico brasileiro está sendo conduzido de maneira justa, sem lawfare ou perseguição política. Ponto número 3. A liberdade para os presos do 8 de janeiro. Embora não haja confirmação pública de que os Estados Unidos exigiram especificamente a libertação de todas as pessoas presas após os eventos de 8 de janeiro de 2023, sabe-se que há pressão para revisões de prisões preventivas, de casos de detenção longa e para garantir que pessoas acusadas tenham direito pleno de defesa, transparente e independente. Esse tipo de questão entra no pacote de direitos humanos, judicialização da política que Washington costuma colocar sobre a mesa. Fontes indicam que investigações abertas contra ativistas brasileiros residentes lá nos Estados Unidos faziam parte do cenário. Ponto número 4. Compromisso de não interferência e garantia de independência judicial. Mas com vigilância, os Estados Unidos, além de levantar bandeiras, impuseram ou sugeriram que o Brasil demonstre compromisso prático com a independência do STF e outras instâncias judiciais, inclusive com respeito aos direitos legais de Bolsonaro e outros acusados. Se essas garantias não forem vistas, podem manter ou endurecer medidas como sanções, restrições de visto, tarifas altas ou outras retaliações diplomáticas e econômicas. E o que Lula e o Brasil esperavam? E o que não conseguiram durante a reunião? Não se engane, Lula esperava que a reunião trouxesse alívio imediato. Remoção das tarifas de 40% a 50%, fim de sanções, uma declaração de Washington de que não teme interferências judiciais, talvez até promessa de libertação ou revisão dos processos de Bolsonaro e presos do 8 de janeiro. O que se conseguiu, segundo fontes, é que a decisão de abrir negociações formais para reverter tarifas pode também manter aberto o canal diplomático com toda a química aparente entre Lula e Trump e disposição de ambas as partes de dialogar. Nada público até então.
compromisso concreto quanto libertações ou revisão ampla dos julgamentos políticos ou um prazo para que sejam feitas mudanças claras no tratamento judicial desses políticos presos. Ou seja, saiu de lá promessas de promessas, jogos de expressão muito produtiva, positiva, mas nenhuma vitória imediata que Lula pudesse mostrar como ganhamos para a sua plateia. É como se o Brasil tivesse ido jantar na casa americana, pedido seu prato favorito, remover tarifas, rever sanções, garantir justiça para presos políticos, e os Estados Unidos tivessem servido somente uma sopa morninha. Volte depois que revisar nossos termos internos. Cardápio: entrada, bom diálogo, promessas de um encontro entre Lula e Trump, e o prato principal: tarifas mantidas até que certas condições políticas, direitos humanos, judiciais sejam atendidas. E sobremesa: a possibilidade de flexibilização futura caso haja a prática dessas condições, mas sem calendário definido. Conclusão mordaz: o que ficou claro é que Washington não vai dar de presente nada que vai enfraquecer a sua narrativa líder diplomática, de observador exigente de direitos humanos e de liberdade política. O bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux no STF está dando o que falar. Não é apenas um conflito pessoal, mas um sintoma preocupante das implicações políticas que refletem uma profunda polarização institucional. Esse episódio expõe não só as tensões ideológicas internas à corte, mas também a fragilidade do judiciário diante das pressões políticas e midiáticas, o que contribui para a erosão da confiança pública nas instituições democráticas. A disputa que escalou ao ponto de Mendes chamar Fux de figura lamentável e sugerir terapia revela uma clara divisão entre as posturas críticas e favoráveis à Lava Jato, dividindo o tribunal, afetando seu funcionamento ao colegiado. Tal fragmentação prejudica a capacidade do STF de agir como guardião imparcial da Constituição, deixando uma imagem de instabilidade e parcialidade, que abre espaço para narrativas políticas que enfraquecem o Estado de Direito. Além disso, o conflito público entre ministros de alto escalão pode ser explorado por forças políticas ao redor para justificar ataques a decisões judiciais ou para alimentar discursos anti-institucionais. Isso agrava a crise de confiança na justiça e pode incentivar um ambiente em que o poder judiciário é visto como um mero campo de batalha partidário, e não como uma instituição autônoma e técnica. O Brasil enfrenta hoje desafios múltiplos no cenário político, com tensões entre os poderes e uma polarização intensa. O desentendimento entre Gilmar Mendes e Luiz Fux, nesse contexto, reflete e amplifica as disputas, exigindo uma reflexão sobre a necessidade urgente de restaurar o decoro, o respeito mútuo e a coesão interna do STF para que possa cumprir seu papel constitucional com autoridade e legitimidade. Rascunho vazado de proposta brasileira para o COP30. Aumento em combustíveis sustentáveis. O Brasil planeja propor no COP30 em Belém que países multipliquem por 4 o uso de combustíveis sustentáveis até 2034. Incluindo biocombustíveis, biogás e hidrogênio. O Brasil, como grande produtor de etanol e biocombustíveis, busca liderar uma nova agenda energética. Isso altera sua posição no tabuleiro internacional de clima e energia. Também levanta questões. Críticos dizem que biocombustíveis podem gerar desmatamento, perda de biodiversidade e insegurança alimentar. Tudo isso afeta a imagem internacional do país. E a Embraer busca um acordo com os Estados Unidos para eliminar tarifas e mitigar impacto geopolítico e comercial. A fabricante de aeronaves brasileira espera que negociações entre Brasil e Estados Unidos resultem em eliminação das tarifas que afetam a competitividade. Bem, a importância disso é que mostra que as relações comerciais e industriais estão profundamente vinculadas à diplomacia. As tarifas são um instrumento geopolítico. Isso pode impactar na repercussão em emprego, tecnologia, presença global da indústria brasileira e, por consequência, no posicionamento do país no comércio mundial. E a investigação dos Estados Unidos sobre o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, PIX, e suas implicações. Os Estados Unidos, através de sua autoridade comercial, abriram a investigação na seção 301 sobre o Sistema Brasileiro de Pagamentos Instantâneos, o PIX. O tema toca soberania digital, infraestrutura financeira, domínio tecnológico, áreas que se tornaram campos de competição geopolítica
entre grandes potências. Para o Brasil, significa que, além de commodities, mais agricultura, o país está envolvido na geopolítica dos pagamentos e das tecnologias financeiras.